Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laécio, aqui do canal Gramática com Laécio. Neste vídeo eu vou te mostrar como você deve estudar língua portuguesa para responder questões de concurso público, tá bom? Para você não errar questões bobas, presta atenção aqui. Aí é claro, você tem que otimizar o seu tempo de estudo. Então você vai estudar aquilo que as bancas costumam mais cobrar, que está ali dentro da morfologia, da sintaxe e da semântica. Ah, Laércio, fonética e fonologia. Quase não cai questões de fonética e fonologia, né? Perguntando ali, classifica o fonema B em oclusivo, bilabial. As questões não estão dentro ali da fonética e fonologia, então você tem que otimizar o seu tempo. Vem comigo sem enrolação. Mas antes, inscreva-se no canal, siga o meu Instagram, laes_prof. Olha só, quando a gente pensa em estudar a língua portuguesa ali do zero para concurso público, o primeiro conteúdo que você tem que dominar é basicamente morfologia, que nós vamos estudar. Olha só, vou anotar aqui, já aproveite, anote também para você nunca mais esquecer, beleza? Vou colocar aqui, ó, morfologia. Dentro da morfologia, basicamente você vai estudar as 10 classes gramaticais e os processos de formação de palavras. Então, quando você estiver estudando sintaxe, lá, complemento nominal, complemento verbal, agente da passiva, aposto, vocativo, as orações subordinadas, as orações coordenadas, você tem que dominar esse conteúdo primeiro, de morfologia. É o básico, arroz com feijão, tá bom? Então, anote aí, quais são, basicamente, as 10 classes gramaticais, 10 classes que você tem que saber. E aí depois, é claro, você vai estudar de maneira mais detalhada a classificação dessas 10 classes. Por exemplo, substantivo, nós temos 9 tipos. Alex, você vai falar nesse vídeo? Tem um vídeo que eu gravei só sobre classes de palavras, vou deixar o link aqui na descrição para você aprofundar depois, tá bom? Neste vídeo eu quero que você entenda como você deve estudar a língua portuguesa. Então, olha só, você vai estudar as 10 classes. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. A primeira eu vou colocar aqui, ó, substantivo. Então, quando você estiver estudando, por exemplo, sintaxe, oração subordinada substantiva. Por que é uma oração substantiva? Porque ela tem valor de substantivo. E nós temos que entender, conseguir reconhecer morfologicamente o substantivo e também entender qual é a função sintática. Aí eu já estou entrando em sintaxe. Qual é a função sintática do substantivo? Que pode ter várias funções ali dentro da estrutura sintática. Tá bom? Então, olha só, você tem que saber também o artigo, o adjetivo. Vai anotando aí, tá bom? 4, vou colocar aqui, ó, pronome. 5, vou colocar aqui numeral. 6, vou colocar aqui o verbo. E aí, é claro, nós temos que estudar muita coisa sobre o verbo. Cada classe dessa aqui tem o seu mundo de estudos ali, né? O seu campo de estudo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo detalhadamente de cada classe. Aí você tem que se aprofundar, tá bom? Vou deixar o link na descrição para você assistir. Beleza. Nós temos o verbo advérbio também, ó, advérbio. Nós temos a preposição. Nós temos também a conjunção. Por exemplo, quando você está estudando lá as orações coordenadas, subordinadas, a conjunção é mega importante. Se você não reconhece essa classe de palavra dentro de uma estrutura, basicamente você vai perder a questão ali, não vai conseguir entender, evoluir nos estudos, tá bom? E temos também, olha só, a interjeição. Então, aqui são as 10 classes que você tem que dominar. Não começa a estudar, olha só, a outra área que eu comentei, que é a sintaxe. Não comece a estudar sintaxe se você não domina essas 10 classes aqui, tá bom? Porque você não vai conseguir evoluir. Muitos alunos querem estudar oração subordinada adverbial. Bom, mas se não sabe ali quais são as conjunções com valor ali de conjunção integrante, o valor das conjunções subordinativas adverbiais. Se você não entende, você não vai conseguir evoluir nos estudos, tá? Então, morfologia é o arroz com feijão. É claro, além das 10 classes morfológicas, na morfologia eu estudo o processo de formação de palavras, porque, olha só, morfo quer dizer forma, logia, estudo. O estudo do processo de formação de palavras. Então, eu vou estudar aqui os elementos mórficos, que é o prefixo, o sufixo, as desinências, a vogal temática, e o radical, e os elementos que vão formar ali as palavras, tá bom?
tem vídeo no canal também sobre isso, que aí que a gente está falando de estrutura e formação de palavras e dos elementos mórficos. Mas aqui eu quero que você entenda o quê? Dominou morfologia, essas 10 classes, aí sim você está preparado para estudar sintaxe. E o que você vai estudar dentro da sintaxe? Olha só, presta atenção, anote. Primeiro você vai entender o conceito de frase, o conceito de oração, e o conceito de período, Por quê? Bom, dentro da sintaxe nós temos ali os elementos que vão constituir as partezinhas da frase, da oração, do período, e nós temos que saber qual é a função sintática de cada termo. Por isso nós temos ali os termos da oração. E os termos eles são divididos basicamente em 3 tipos. Olha só. Quando a gente fala em frase, oração, em período, principalmente em oração, nós vamos saber ali quais são os termos da oração. Vou colocar aqui 3 tipos, tá? 1, 2, 3. Nós vamos ter os termos essenciais. Olha só, termos. Alessio, explica aí a diferença entre frase, oração e período. Já, já. Coloca aí, ó, termos essenciais. Coloca aí também termos integrantes. Termos integrantes. E também os termos acessórios. Aqui são basicamente os termos que você tem que entender ali quando estiver analisando as orações, os períodos, as estruturas sintáticas. Bom, o que é frase? Frase é todo enunciado linguístico que vai transmitir ali uma informação. E aí eu tenho frase nominal, que é construída o núcleo por nome, frase verbal, que eu vou ter um verbo na estrutura verbal ali, na estrutura da sentença. E aí a frase é tudo aquilo que eu falo, tem sentido e eu consigo estabelecer comunicação. Aí então eu só falo bem assim, estou gravando uma aula, é uma frase. Oração vai ser basicamente uma frase que vai se estruturar em torno de um verbo. Então, para ser oração tem que ter verbo. Por exemplo, eu estou gravando, olha só, tem uma estrutura verbal aí, é uma oração. E aí, por isso que a gente começa aí depois a estudar as orações coordenadas, as orações subordinadas. E aí você tem que saber o quê? O que é o verbo. Se você não sabe o que é um verbo, né, muitos professores de língua portuguesa, quando vão ensinar para os seus alunos lá no 7º, 8º ano, vamos analisar as orações coordenadas. Mas o aluno não sabe o que é verbo. O que o professor tem que fazer? Revisar as 10 classes e explicar o que é verbo. Exprimação, estado, fenômeno da natureza. Tem que explicar os verbos de ligação, os verbos que dão ideia ali de ação, de estar. Aí o professor tem que voltar e explicar. Isso a gente faz muito no ensino médio também, tá bom? Fundamental e médio, porque os alunos às vezes não dominam essa base. Como eu falei, morfologia é a base. Então, depois que entender o que é frase, que é todo enunciado linguístico que possui sentido completo, eu consigo ali estabelecer comunicação, tenha verbo ou não, oração tem que ter verbo, e o período vai ser o conjunto de uma ou mais orações. Então, posso ter o período simples com uma oração ou o período composto, que eu tenho 2 ou mais orações. Tá? Então, aqui a gente está entrando na sintaxe, que é o quê? É como as palavras se relacionam dentro ali da estrutura. Tá bom? E aí você tem que saber quais são os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E aí nós temos uma subdivisão. Quais são os termos essenciais que a gente aprende lá no, deixa eu ver, no sexto ano, a gente começa a entender os termos essenciais. São 2. Quais são? Anote aí, ó. Sujeito e também o predicado. Predicado. Beleza? Eu vou, ó, deixa eu... Ah, não, assim dá. Beleza. E aí, quando eu entendo os termos essenciais, sujeito e predicado, eu vou estudar depois os tipos sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado. A oração sem sujeito, como é que ela é constituída, tá? Então, eu tenho que entender depois os tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. E aí, perceba que quando você estiver estudando esse conteúdo, tem que dominar muito bem o substantivo, essa classe que dá nome aos seres, né? E suas subclassificações. Tá? Então, língua portuguesa, você vai acumulando a bagagem e vai avançando. Então, se você não tem o pré-requisito, você vai sentir muita dificuldade quando estiver estudando, principalmente sintaxe. A maioria das questões de concurso público, independente da banca, cobram sintaxe. Tá bom? Depois você vai vir para os termos integrantes, que eu vou ter, basicamente. Vou colocar aqui, deixa eu ver se cabe. Complemento nominal. Complemento nominal. Ah, beleza. Vou ver aqui. Depois, complemento.
verbal aqui dentro dos termos integrantes. Vou estudar aqui também, olha só. Dentro ainda dos termos integrantes, agente da passiva, agente da passiva, beleza? E vou puxar uma setinha aqui também, colocar assim, predicativo de sujeito. Predicativo do sujeito. Laércio, já entrou muita informação aí, calma, vai devagar. Bom, aqui eu estou falando dos termos da oração. São os termos que vão constituir as sentenças. Então, dominou as 10 classes, entendeu o que é frase, oração e período? Você já começa a estudar os termos da oração. Para depois estudar as orações coordenadas e subordinadas. Então, pensa comigo. Quando você estiver estudando a oração subordinada substantiva objetiva direta, você tem que saber quais são os termos da oração. Ah, o complemento verbal. Eu vou ter ali objeto direto e indireto. Por isso que eu vou ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, o conteúdo dele vai se estendendo, você vai entendendo o todo e aí fica mais fácil depois para você entender o conteúdo que é mais complexo dentro da gramática, que é a sintaxe. Tá bom? Termos acessórios, vou puxar aqui algumas setinhas. A gente vai ter basicamente o adjunto adnominal, adjunto adnominal. Você vai ter também, olha só, o adjunto adverbial. Você vai ter aqui também, né, um termo que a gente chama de aposto. E aí, alguns professores colocam aqui o vocativo enquanto termo acessório. Mas nem todos os gramáticos colocam aqui. Colocam o vocativo como termo à parte, não dentro dos termos acessórios. Porque não tem uma ligação direta com a estrutura sintática, né? Aquele chamamento. Tá? Então, eu nem vou colocar aqui, deixa eu apagar. Eu nem vou colocar o vocativo enquanto termo acessório, tá bom? Vou colocar ele aqui um termo à parte, o vocativo. Ah, Lécio, então estou entendendo. Explica de novo, olha só. Eu vou dominar as 10 classes, entender os tipos de substantivo, os tipos de artigo, definido, indefinido, os tipos de adjetivo, a sua classificação, os tipos de pronome, pronome relativo, pronome interrogativo, pronome do caso reto, oblíquo. Depois eu vou estudar o numeral, o verbo, a mega classificação do verbo, os tipos verbais, modos verbais. Depois o advérbio, qual é a função do advérbio, os tipos de advérbio, preposição, as essenciais e acidentais. Depois as conjunções, coordenativas, subordinativas, depois a interjeição e qual o valor semântico das interjeições. Depois que eu domino morfologia, aí sim eu começo a estudar sintaxe. Veja que eu estou repetindo isso várias vezes, porque é exatamente assim que você vai entender a gramática da língua portuguesa. Tá bom? Então, depois que você dominou os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes que eu coloquei aí, ó, complemento nominal, complemento verbal, agente da passiva e predicativo de sujeito. Depois eu coloquei os termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Tá? Esses termos, ó, essencial, porque a estrutura eu vou ter um sujeito e um predicado. Integrantes, porque vão integrar a oração. Acessórios, porque eu posso retirar e a estrutura ainda vai manter sentido. Veja que essas nomenclaturas não são criadas do nada, elas têm um sentido, tá bom? Depois que eu tenho essa bagagem toda aqui, ó, que eu coloquei, aí eu começo a estudar, basicamente, a classificação do período. Então, eu vou estudar depois o período simples, e também o período composto. Beleza. Aí é claro, o que vai ter mais conteúdo para você estudar vai ser aqui no período composto. E você vai estudar, olha só, vou tentar puxar a setinha aqui. Vamos ver se vai dar, né? Período composto. Nós vamos estudar aqui o período composto por coordenação, e o período composto por subordinação. Beleza. E aí, aqui eu vou ter também uma mega classificação. Veja que a língua portuguesa vai se estendendo, né? Coordenação, eu vou estudar as orações assindéticas e as orações sindéticas. Lembrando que sindética vem de sindetismo, isto é, ligação. São aquelas que vão ter conectivo. Então, aqui eu vou ter ainda uma mega classificação em cinco tipos, né? As explicativas. Vou até organizar aqui para vocês entenderem, né? É claro que no meu canal tem vídeo sobre tudo isso aqui, tá? Tem tudo sobre tudo isso. Porque aqui é um resumão de como você vai se organizar para estudar, tá? Então, a sindética, eu vou ter lá as adjetivas
eu vou ter as explicativas, eu vou ter alternativas, eu vou ter adversativas, eu vou ter também as conclusivas. Conclusivas. Como é que eu vou saber classificar essas orações? Quando eu estiver estudando conjunção e saber qual o valor da conjunção dentro dessa estrutura. Aí aqui eu falei das orações coordenadas sindéticas, né? Essas classificadas em 5 tipos. Aí, pensando no período composto por subordinação, eu vou ter basicamente 3 tipos. As adverbiais, as adjetivas e as substantivas. Eu não vou destrinchar mais aqui, porque senão vai ficar um conteúdo muito extenso para vocês entenderem. Mas adverbiais nós temos 9 tipos: condicional, conformativa, concessiva, temporal, toda aquela classificação das orações subordinadas adverbiais. Ah, Laércio, tem vídeo sobre isso no seu canal? Tem, vou deixar aqui na descrição. Aí nós temos também as adjetivas, que são classificadas em 2 tipos: restritivas e explicativas. Vou deixar o link aqui no canal também. E também temos as substantivas, que são divididas em 6 tipos: oração, subordinada, substantiva, subjetiva, contém função de sujeito, predicativa, contém função de predicato, completiva nominal, contém função de complemento nominal, apositiva, contém função de aposto. Então veja, aqui são as substantivas. E nós temos que entender os termos da oração para saber classificar as orações subordinadas substantivas. O conteúdo de língua portuguesa, para quem vai bem nessa parte gramatical nas questões, porque também tem as questões de interpretação de texto, mas para você ir bem nessa parte gramatical de concurso público, você tem que dominar esse conteúdo, morfologia e sintaxe. Aí é claro, aqui eu não comentei ainda que você deve estudar concordância verbal, você deve estudar concordância nominal, regência verbal, regência nominal, crase, pontuação, colocação pronominal e outros elementos dentro da sintaxe aí. Então, a gente chama de sintaxe de concordância, sintaxe de regência, sintaxe de colocação pronominal, isto é, pontuação, que é também uma questão sintática. Eu tiro uma vírgula de um lugar e coloco em outro, eu estou mexendo com a estrutura sintática. Tá? Então, resumão, basicamente, é isso que você tem que estudar. Além desse mapa mental meio bagunçado que eu fiz aqui, você tem que estudar concordância verbal e nominal, regência nominal e verbal, pontuação, colocação pronominal, crase e tentar ali resolver muitas questões. Tem gente que já começa, vou estudar por questões. Bom, se você não tem esse conhecimento aqui, você vai boiar nas questões. Vai pegar uma questão lá da prova, vai olhar assim, não vai conseguir nem entender o que está pedindo. Por quê? Tem que ter o pano de chão, tem que ter essa base. Aí quando você tem essa base, você olha a questão, aí você fica com dúvida. Normal. Fica com dúvida, não sei essa questão. Aí uma dica preciosa. Se você não sabe ali a questão, anote o motivo pelo qual você não está dando conta de responder. Ou se você errou, anote ali no cantinho, numa folha, porque você errou. Por exemplo, uma questão que cobrou ali para você orações coordenadas sindéticas. Aí cobrou os 5 tipos: aditiva, explicativa, alternativa, adversativa e conclusiva. Era para você dizer que a oração era adversativa e você marcou lá no gabarito como conclusiva. Então, aqui você errou basicamente o valor semântico da conjunção que vai introduzir uma oração subordinada conclusiva e adversativa. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar isso. Vai lá na gramática, parte de sintaxe, parte que trabalha com o período composto, por coordenação, e vai estudar isso. E aí você vai estudar com base naquilo que você está errando. Isso dá mega certo. Então, depois que você tiver essa base, você pega ali umas 50 provas. Separa ali as questões. Faça um simuladão de 500 questões e comece a responder. As questões que você errar, você vai anotar assim. Errei a questão 1. A questão 1 cobrou concordância verbal. Então, eu vou ter que ir lá na gramática e estudar a concordância verbal. A questão 2, eu acertei sobre pontuação. Aí você avança. Questão 3 era sobre crase. Eu acertei. Você avança. A questão 10 era sobre oração subordinada substantiva. Eu errei. Então, eu vou ir no meu material lá, pesquisar oração subordinada, o conteúdo que eu errei, e você vai estudar. Isto é, você vai direcionar o seu estudo a partir daquilo que você está errando. Você vai buscar preencher as lacunas daquilo que você tem dificuldade. Essa é a maneira mais fácil de você gabaritar as provas de língua portuguesa. Belezura? Tranquilaço? Deu para você entender?
eu acho que esse vídeo foi bem orientador, né? Se você gostou, deixe seu likezão. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Meu objetivo aqui é ajudar pessoas a passar em concurso público, no Enem, no processo seletivo, enfim. E precisa que eu ajude de alguma forma. Isso me deixa muito, muito feliz, tá bom? Não esqueça de seguir lá meu Instagram, laesio_prof. Siga lá no Instagram. Se tiver dúvida, mande mensagem, ok? E também coloque aqui nos comentários qual tipo de conteúdo você quer que eu traga aqui para o canal, ok? Até a próxima, bons estudos e fique com Deus!